professora, boa noite a todos. Vocês aí do fundo conseguem me ouvir tranquilo, sem microfone, então vou me dar esse luxo de falar e não utilizar o material. Bom, já que a temática do encontro de hoje é uma temática voltada a pessoas que buscam fazer diferença no mundo, eu tenho uma notícia um pouco animadora para uns, para outros nem tanto, que o mundo daqui para frente ele vai ser cada vez mais voltado para pessoas que façam realmente a diferença. Em que sentido? O mundo caminha hoje para uma população total de 10 bilhões de pessoas, né? A China sozinha 1 bilhão e 800 milhões de pessoas. Então o mundo está cada vez mais competitivo, e aqui eu já me aproveito para me dirigir aos senhores como privilegiados de estarem concluindo um curso de administração de empresas e tendo, portanto, um privilégio no qual 7 a cada 10 brasileiros nunca vão chegar a ter. Então, apenas por esse motivo eu saúdo a todos vocês, para então adentrarmos de fato no tema da nossa conversa de hoje aqui, um tema que está bastante em voga, um tema que os senhores têm acompanhado nos noticiários, um tema que os senhores têm aí cada vez mais se envolvido, que é a política macroeconômica e também, não podemos fugir disso, o cenário político nacional, porque uma coisa influencia a outra. Eu não consigo, em nenhuma hipótese, trazer esse tema para você livre dos meus juízos de valores e daquilo que eu acredito, né, evidentemente com base no que diz a boa e velha teoria econômica. O título da palestra é basicamente Dominância Fiscal e Descontrole Macroeconômico, basicamente porque hoje nós vivemos em um cenário econômico caracterizado por existir dominância fiscal. O que é isso? É quando as contas públicas elas assumem uma dinâmica tal que a política monetária ela perde a capacidade de exercer sua influência, né? Então nós vamos começar aqui fazendo um breve histórico, né? A economia é uma ciência por excelência moral, no seguinte sentido: pequenos acertos eles causam pequenos benefícios na vida de centenas de milhares de pessoas. Da mesma forma, pequenos erros, ainda que dotados de boa intenção, eles vêm acompanhados de grandes catástrofes, né? E a conjuntura que se põe, ela ilustra muito bem isso. A conjuntura que está posta aí, que ceifa milhões e milhões de empregos. Nós devemos chegar no final de 2012 com 12 milhões de desempregados. Perdão, final de 2016 com 12 milhões de desempregados, né? Uma situação que coloca milhares e milhares de pequenas, médias e grandes empresas em situação pré-falimentar. Tudo isso devido a pequenos erros cometidos ao longo de muito tempo, que transbordaram agora e criados por gente bem intencionada. Eu quero acreditar que o ministro da Fazenda de até então, o presidente do BNDES de até então, o ministro do Planejamento, o presidente do Banco Central de até então, eram pessoas que buscavam fazer o bem, né, e de certa forma, involuntariamente acabaram produzindo toda essa catástrofe. Então, a nossa política econômica recente, se nós formos observar a história da política macroeconômica no Brasil, a partir de 1999, os alunos que já cursaram aqui economia devem se lembrar disso, houve a crise cambial e com isso a instituição de um tripé macroeconômico, no qual a política macroeconômica ela era orientada de forma coerente. A fiscal buscava estabilizar a relação dívida-PIB, a monetária buscava manter a inflação na meta e a cambial ajustar balanço de pagamentos, né? A partir de algum momento do segundo governo Lula, 2007, né, segundo semestre de 2007, primeiro semestre de 2008, sob a desculpa da crise, houve uma inversão da política macroeconômica e essa política passou a se comportar de uma forma um pouco incoerente, no qual a política monetária ela continuava muito apertada por um Banco Central nas mãos do presidente Henrique Meirelles,
Só que a política fiscal, e nós conseguimos ver isso pelo PAC, pelo Minha Casa Minha Vida, aí já com a hoje presidente Dilma, até hoje, né? Amanhã talvez não mais, a hoje presidente Dilma, à época ministra da Casa Civil, imprimindo aí essa dinâmica da política fiscal, de forma a não mais estabilizar a dívida PIB, mas induzir um crescimento que acabou não vindo. A verdade é que a orientação macroeconômica que foi arquitetada naquele momento, serviu para aquele momento para atenuar os impactos da crise financeira internacional, mas a partir de um determinado momento ela não cumpriu a sua promessa de induzir um crescimento econômico maior, né, porque o crescimento econômico também não vem daí, ele não vem da política macroeconômica, ele vem sim da capacidade de oferta da economia brasileira, da produtividade e de muitos outros fatores. Então essa mudança de orientação de política econômica ela foi ser complementada a partir de 2011, com a saída do presidente Henrique Meirelles, aí, com a presidente Dilma já presidente, e você passa a ter um duplo populismo, né? Agora a política fiscal e a monetária elas passam a ser orientadas para induzir o crescimento econômico e, na verdade, elas basicamente tudo que elas conseguiram produzir é inflação. Esse gráfico ilustra muito bem isso, porque você parte de uma concepção errada. Economia é um pouco como medicina, no qual erros de diagnóstico eles podem levar aí a você não solucionar o problema e, mais do que isso, piorar bastante. E eu tendo a pensar que os erros de diagnóstico que ocorreram no período 2007-2014, eles, além de não resolver o problema econômico, eles acentuaram bastante. Um desses erros de diagnóstico é achar que a inflação que se via, que se vislumbrava crescendo através dessa linha azul escura, era uma boa inflação vinculada aí à ascensão social das pessoas que vinham acontecendo ali naquele momento. No entanto, nós conseguimos ver aqui que essa era uma inflação excessivamente alta e que só não foi mais alta por causa do artificialismo que foi produzido através de uma política microeconômica muito desastrada, no qual o represamento de preços administrados, pautados aqui por essa linha amarela, o que é isso? Basicamente você passa a segurar preço que o governo controla. Preço da energia, preço do combustível, e se você segura o preço do combustível, automaticamente você segura o preço do etanol, e com isso você mantém uma inflação média aqui mais baixa, à custa do artificialismo, e o artificialismo é dado por toda essa faixa acinzentada. Qual que é o problema disso? O grande problema disso é que quando você resolve gerar os preços administrados, aqui já em 2015, né, sobre as reformas que o ministro Levi tentou imprimir, você joga a inflação média muito para cima e o ano passado ela ficou muito elevada, fechou em 10,67, um número que está um pouco desatualizado, que provavelmente deve ser de setembro ou outubro do ano passado. E a inflação ela tem um pequeno problema. A inflação é o grande problema moral macroeconômico do nosso tempo. Porque se nós temos uma taxa de desemprego de 10%, de 11%, igual eu disse aqui agora há pouco, você tem um impacto muito ruim sobre a vida das pessoas. Um desemprego de 11% significa 11 milhões, numa PEA de 100 milhões, 11 milhões de pessoas desempregadas. É um problema social muito sério, causa violência, causa externalidades, causa inadimplência nos bancos, que é o que nós estamos vendo aí, causa queda no consumo. Mas uma inflação de 10% ela é um problema muito maior. E ela é um problema maior porque ela incide em quem está desempregado, mas também incide sobre quem está empregado. A inflação ela não seleciona, né? Então ela vai tomar o bem-estar de todo mundo. E nós conseguimos ver isso, mas principalmente através dessa informação desse gráfico aqui, a população que trabalha e recebe até 2 salários mínimos. Então a inflação de 10%, para quem ganha 2 salários mínimos, dada que ela se dá principalmente em itens como
combustível, energia, alimentos, aluguéis, transporte público. Para quem ganha até 2 salários mínimos, ela pode chegar até 30%, 35%. Isso significa uma perda de bem-estar súbita, muito grande para as famílias e sobretudo para as famílias mais pobres. Curiosamente, essa arquitetura macroeconômica que entregou inflação no lugar de crescimento, foi uma arquitetura macroeconômica promovida em quem dizia até então que estava protegendo os pobres. Bom, e aqui esse gráfico, né, apenas a título de trazer um pouco de teoria para a nossa conversa, mostra exatamente como o populismo monetário ele influencia a taxa de inflação. A inflação vai ser tão maior quanto mais frouxa for a política monetária do Banco Central. Por quê? Mais frouxa exatamente porque aqui mostra um pouco a taxa de juros de longo prazo, a inflação anual. Ela é mais frouxa porque você tem um outro elemento de demanda que joga esses preços para cima e que é exatamente a política fiscal. Existem 3 hipóteses basicamente para explicar como no Brasil nós temos uma taxa de inflação muito alta, uma taxa de juros a mais alta do mundo e uma dívida pública excessivamente elevada. A primeira explicativa vem de um excesso de conservadorismo do Banco Central. Alguns economistas vão dizer que os nossos juros são altos porque o Banco Central ele é comandado por gente excessivamente conservadora. Antes fosse, porque desde 1999, que é a periodicidade que nós estamos tratando, muita gente passou por lá e na verdade os juros continuam sendo os juros mais altos do mundo. 20 anos depois, continuamos tendo essa jabuticaba aqui. Jabuticaba, para quem não sabe, é uma fruta que só existe no Brasil. Então, quando a gente fala que nós temos uma especificidade, nós falamos que nós temos uma jabuticaba. Na economia nós utilizamos muito esse termo. A segunda, vou falar primeiro da terceira razão para juros altos, seria a presença de choques múltiplos, como, por exemplo, o choque que foi dado nos preços administrados que eu acabei de falar. Mas a principal razão, e com isso já tornando flagrante a nossa dominância fiscal, é o desequilíbrio das contas públicas. Como o governo ele não consegue equilibrar o seu orçamento, ele precisa ou incorrer em mais impostos, e nós vamos ver que essa foi a prática, desde ali do plano Collor. Os ajustes fiscais que se deram basicamente com o governo colocando a mão no nosso bolso, com o governo aumentando a alíquota de impostos. Saímos de uma carga tributária de 23% do PIB no começo dos anos 90 para 37% do PIB hoje, e mesmo hoje o governo ainda tem dificuldade para fechar suas contas. O país está em déficit, como eu vou mostrar agora para vocês. Então, essa é uma forma. A segunda forma é o governo não aumentar imposto, mas tomar emprestada a poupança do setor privado. E se ele toma emprestada a poupança do setor privado, o setor privado empresta, mas no segundo momento ele empresta a juro mais alto, no terceiro, e esse acumular, essa sequência de fatos vai nos trazer essa conjuntura hoje, em que nós temos, curiosamente, ao contrário do que diz a literatura, taxa de juros, taxa de desemprego e taxa de inflação em 2 dígitos no país. Isso é realmente um assinte à inteligência, isso é realmente algo que precisa ser corrigido. Então, basicamente aqui, mostrando isso para vocês conseguem ver a linha em vermelho é a linha do gasto público, enquanto a linha azul é a linha das receitas públicas. Você tem um crescimento ao longo dos anos aqui de ambas, deflacionado, mas não desazonalizado, por isso essas pontinhas. E a partir daqui de algum momento de 2014, os gastos começam a se tornar excessivamente maiores do que as receitas. Você começa a abrir ali um certo hiato entre gastos e receitas. Aquilo já começa a mostrar os déficits que o governo vem formando a partir de então. Bom, e aí nós temos aqui 2 fatores para deterioração macro. A primeira é de origem externa, e aí nós temos aqui o fim do ciclo de commodities, e a segunda é de origem doméstica. Esses gastos públicos,
eles encontraram um certo limite na queda da receita, que se comporta de acordo com o ciclo econômico, ela é sensível ao PIB, né? E então você tem esse crescimento inercial das despesas que se deu basicamente pela rede de proteção social que se construiu a partir da Constituição de 88, a rede de proteção social que os nossos congressistas votaram naquela ocasião, ela já não cabe mais no PIB, né? E ao que me parece, a sociedade brasileira não quer continuar sustentando essa rede de proteção social, mas nem tudo é social, existe uma parte, como eu quero mostrar para os senhores, que é privilégios, né, de setores específicos da sociedade, que é o que nós vamos ver aqui. O fim do ciclo das commodities, ele realmente aconteceu, né? O preço internacional dos produtos que o Brasil prioritariamente exporta, eles diminuíram ali a partir de 2013, eles vêm aí entrando numa rota descendente, e isso realmente prejudica o nosso balanço de pagamentos, isso realmente gera pressões de alguma forma sobre a taxa de câmbio, então você tem um componente aqui de saturação da demanda externa aqui, que vai prejudicar bastante as nossas exportações e, consequentemente, a nossa dinâmica econômica doméstica. Mas a nossa crise econômica não pode ser explicada, talvez, é difícil falar, mas talvez nem em 10, nem em 15% por causa disso. E aí eu peço licença aos senhores para entrar de fato no problema. Esse gráfico aqui eu gosto de apresentar ele praticamente todo lugar que eu vou, que mostra exatamente para onde vai o dinheiro dos senhores, né? É um gasto que mostra a despesa pública até setembro de 2015, portanto um número bastante recente. A composição, as proporções aqui não mudaram tanto. E aqui nós temos o orçamento cheio do governo, o orçamento nominal do governo aqui, que compreende a despesa com juros da dívida, com o serviço da dívida pública. Então os senhores percebam que aproximadamente 40% do que se gasta no Brasil é despesa com juros, né? Mas por que é despesa com juros? Por causa do excesso de conservadorismo do Banco Central? E aqui é muito bom se dizer, todo gasto é um gasto social, inclusive o gasto com juros. É muito comum encontrar economistas de linha mais de esquerda falar que o governo quer fazer ajustes sobre o lado social, enquanto gasta 12 Bolsa Família por ano com pagamento de serviço da dívida. Só que os juros, ele também é um gasto social, ele é o gasto social de ontem, né? Ele é aquele gasto social que você teve que se endividar para poder manter. Então, se hoje nós temos esse gasto com juros, nós temos que entender por quê, né? Não basta simplesmente atacar. O discurso fácil, ele realmente é muito sedutor, né? Então você chega e mostra que o Brasil gasta muito com juros, mas esquece de explicar por quê, de ir nas reais causas. E ao se criar causas não verdadeiras aqui, você pode estar criando um problema muito maior, como nós vamos ver pela frente. Na verdade, nós temos realmente uma rede de gastos sociais muito grande, que ela é mostrada principalmente aqui pelo gasto da Previdência. Não justifica um país de população majoritariamente jovem gastar 12% do PIB com Previdência Social. Isso mostra que esse é um privilégio que deve, inclusive, ser desfeito pelo governo do Michel Temer, caso o impeachment que está sendo votado hoje ocorra. Há ainda muito gasto aqui com despesas trabalhistas, seguro-desemprego. A taxa de desemprego ficou excessivamente baixa nos últimos anos. Você tem um nível de gasto com seguro-desemprego e com despesas trabalhistas muito elevadas, incompatível, né? A tendência é você gastar mais com esse tipo de despesa quando o desemprego tem 12%, 15% numa conjuntura como agora, né? Entre 2009, 2010, 2011 não fazia muito sentido. Nós tínhamos uma taxa de desemprego de 5%, 5,5%, praticamente pleno emprego. Temos ainda gastos com saúde e gastos com educação. Se vocês quiserem acreditar em mim, o Brasil gasta 6,5%, quase 7% do PIB com educação.
E, pasmem os senhores, seguramente, se nós gastamos 6,5% do PIB com educação e somos o sétimo, oitavo PIB do mundo, seguramente nós somos um dos, talvez, 10, 15 países que mais gastam com educação no mundo. E, por curiosidade, nós não temos nenhuma universidade brasileira entre as 300 melhores. Então, isso é para que os senhores entendam que também resolver o problema dos serviços públicos no Brasil não significa colocar mais dinheiro. Não necessariamente, né? Esse, novamente, é o discurso fácil de ser feito. A educação está ruim, a saúde está ruim, vamos colocar mais dinheiro, e nesse colocar mais dinheiro, há muito desperdício de recurso público no Brasil. O combate ao micro desperdício tem que ser o nosso grande objetivo a partir de agora enquanto sociedade, se um dia nós quisermos pelo menos ali conhecer o que fazem os países ricos, né, os países que traçaram esse caminho. Bom, isso aqui é apenas para mostrar em termos de fluxo como se deu esse problema. Eu estou mostrando basicamente as despesas primárias do governo, que são as despesas que você inclui o pagamento de juros, se você exclui as despesas financeiras. Cresceu bastante, né, e principalmente a partir aqui a partir de 2010, 2011. Aqui nós conseguimos ver através desse gráfico exatamente aquilo que eu disse da mudança de orientação da política macroeconômica. Aqui nós conseguimos observar isso daqui. Vocês vejam que o gasto primário no Brasil ele se tornou realmente muito elevado, e o que é mais problemático disso é que ele foi se tornando extremamente elevado por força de lei, né? Hoje aproximadamente 75, 80% do gasto público ele é obrigatório por lei. Ele cresce por inércia toda vez que, por exemplo, você aumenta o salário mínimo. Você joga 40, 50% das contas da Previdência para cima, né? Automaticamente você cria aí uma despesa adicional de 0,80%, 1% do PIB, acima do PIB. Então isso realmente é muito complicado. Isso se sustentou em muito graças ao nível do preço internacional das commodities que eu mostrei anteriormente, do período que se deu, mas agora o cobertor ficou curto e alguma coisa precisa ser feita. Bom, esse gráfico aqui é basicamente para mostrar a Previdência, né, que é o gasto social que mais pesa. O déficit da Previdência aumentando aqui a partir de 2014. Isso tem um pouco a ver com o aumento do desemprego e com o aumento da informalidade, né, os efeitos deletérios da crise econômica sobre o mercado de trabalho, enfraquecendo o mercado de trabalho, e com isso você, na informalidade, a Previdência ela vai arrecadando menos aqui, que essa linha de baixo, né, as duas linhas são verdes, mas essa linha de baixo aqui mostra as receitas da Previdência, enquanto a linha de cima mostra as despesas, né? Então a Previdência brasileira é deficitária. Nem tudo é gasto social. E aqui nós começamos a ver aqui um pouquinho o que é aquilo que nós chamamos de despesas econômicas, né? Muito se deu aqui foi investimento público, né? O governo federal pouco, né? Essa faixa em verde mostra os investimentos federais diretamente na proporção, muito feito pelas empresas estatais. Houve um sobredimensionamento das empresas estatais, tanto é que a Petrobras, por exemplo, que é responsável por aproximadamente quase todos, né, mais da metade seguramente dessa faixa em vermelha, chegou na situação que chegou, né? Muito é lava-jato, mas muito é barbeiragem em termos de política microeconômica com o uso das empresas estatais, né? Importar petróleo mais caro e vender mais barato no mercado doméstico, por exemplo, para segurar a inflação, aqueles preços artificiais que eu mostrei. Alguma coisa de governos estaduais, né? Aqui nessa faixa em azul, os governos estaduais investindo bastante. E esse processo ele é muito interessante porque não é uma questão de governo apenas, mas é uma questão estrutural da nossa economia. Aproximadamente 1.600 municípios foram criados no país, e isso pouco se fala. Tema de artigo recente meu no jornal Valor Econômico, no qual nós podemos constatar alguns custos fiscais disso.
Toda vez que você cria um município, automaticamente esse município passa a ter uma Câmara de Vereadores, passa a ter um prefeito, passa a ter uma estrutura de secretaria, passa a ter uma estrutura judiciária, e ele não tem recurso para manter isso tudo, você é obrigado a canalizar recursos da União para lá. Então isso foi acontecendo com a nossa Constituição de 88, que permitiu essa brecha. Hoje existe um projeto de lei, Lei Complementar 79 no Senado, que se aprovada você tem o álibi para se criar aproximadamente mais 450 municípios no Brasil. Então nós torcemos aqui e de certa forma participamos do debate para que isso não ocorra. Municípios em geral criados com população predominantemente menor do que 20 mil habitantes e que não tem, portanto, a menor condição de se autossustentar, eles passam a onerar os municípios grandes, médios e grandes, que têm que gerar cada vez mais recursos para transferir para a União, para que a União retransfira para lá. Então, é muito desperdício de recurso público aqui nesse processo de criação de municípios brasileiros. Isso aqui mostra também, um pouquinho, eu tive que encurtar os slides, gente. Eu tenho os números do aumento das transferências e tive, antes de ontem, em uma outra universidade, fazendo uma apresentação lá com um pouco mais de tempo, eu apresentei os números de transferências da União para os municípios que cresceram bastante. Isso aqui mostra as desonerações de impostos feitas a setores específicos da economia a partir de 2012. Então, existe um argumento, os apologetas da tese do golpe, que forçam a barra em forçar um argumento que não faz o menor sentido, eles vão dizer que a presidente fez pedalada fiscal para pagar a Bolsa Família, e a gente consegue desmentir ele com base nesse gráfico aqui, que na verdade isso custou muito mais caro do que o Bolsa Família, é o que apelidou-se, chamado popular, de Bolsa Empresária. Desonerações setoriais, de IPI, vocês viram isso aí na televisão, nos jornais, de PIS, de CID, a CID foi reposta agora esse ano, desonerações de IOF, desonerações de folha de pagamento, e isso tudo custou muito caro, né? A tendência aqui é que em 2015 chegou a custar 2% do PIB, em 2014 também. Essas renúncias fiscais, o que o governo deixa de arrecadar para fomentar setores específicos e não necessariamente setores que mais empregam, como por exemplo a indústria automobilística. Longe disso, longe de ser o setor que mais emprega, longe de ser o setor que mais exporta, mas entendeu-se naquele momento que era como a GM, a Chrysler, a Fiat estava quebrando o mundo inteiro, aqui no Brasil, através de incentivos pelo lado da demanda, você poderia dar esse privilégio, e num certo momento até podia, O problema é que a partir de certo momento o remédio se torna veneno e você acaba, isso custou muito caro, e não gerou os impactos que nós queríamos, Hoje todas as montadoras estão dando férias coletivas, estão demitindo, estão fechando fábricas. Bom, diante disso eu vou apresentar para vocês o que foi o crime da pedalada fiscal. O crime da pedalada fiscal, e aí tem alguns colegas aí que gostam de falar, hoje por exemplo, quem teve a oportunidade de assistir a TV Senado de manhã, alguns senadores lá da base do governo estavam falando que outros governos também pedalaram. Aqui nós temos os números do segundo FHC, aqui nós temos os números do primeiro Lula, e aqui nós temos os números do segundo Lula, já com a Dilma como ministra da Casa Civil. E aqui nós temos os números já da Dilma como presidente, primeiro governo Dilma. Então eu acho que nesse caso aqui, quantidade importa. Quantidade importa. Se você tem um valor irrisório desse aqui, que pode ter sido feito por um erro de cálculo dos bancos que projetam uma certa quantidade de saques, aquilo excede, você vai lá e cobre, mas no mês seguinte você paga. Outra coisa foi o que foi feito, que é basicamente uma política de Estado. E por trás disso aqui, gente, existe uma visão de mundo, existe uma visão de economia que acha que a economia é guiada pela demanda. Então, são alguns economistas mais heterodoxos,
que em algum momento perceberam que era possível enfrentar ou afrontar aquilo que convencionou chamar de consenso de Washington, né, que são diretrizes, né, vulgarmente apelidadas de neoliberais aqui no Brasil, mas que na prática não são nada diferente do puro bom senso, e que países desenvolvidos têm essa percepção e usam aquele arcabouço de medidas. Então você sai aqui, né, de nem 1 bi em 2007, vai para 59 bi em 2015, e é por causa disso que a Dilma está sendo caçada, né, caso ela seja caçada do processo de hoje, afastada, né, a cassação mesmo é daqui mais um tempo. O que são as pedaladas fiscais? O governo, ele, no ano anterior, ele estipula uma meta de superávit primário, vota aquilo no Congresso e ele precisa cumprir aquilo. Então o que o governo faz? Como ele sabe que não vai cumprir porque está gastando excessivamente, não é falta de receita, né, é excesso de gasto, ele coloca o banco público para pagar suas despesas e com isso ele fecha dentro do superávit. O caixa do tesouro sai superavitário, mas o caixa do banco não, né? Então o balanço do banco ele é penalizado com isso. Isso era prática muito recorrente no Brasil da hiperinflação. Governadores faziam isso, né? Período militar, isso era muito comum ali a partir do governo do Geisel. Na verdade o que se criou foi uma política econômica um pouco mais grosseira do que já tinha dado errado no governo do Vargas. No governo do Vargas, não, perdão, no governo do Geisel. Vargas também, menor nível, mas no governo do Geisel, né, na época do Geisel com um pouco mais de qualidade, hoje com gente um pouco mais amadora no comando. Isso aqui mostra os desembolsos do BNDES e aumentaram excessivamente também, né, a utilização do banco público. Eu sou defensor do BNDES como um instrumento de financiamento de longo prazo da nossa economia, só que é bem verdade que um banco de fomento não pode ser usado como tentativa de se criar o crescimento, porque você precariza o banco, né? Então você aumenta muito, você alavanca muito os desembolsos do BNDES no período, e esse dinheiro, em grosso modo, está indo em larga escala para grandes e médias empresas. Os pequenos negócios são beneficiados também, mas em bem menor número. Na verdade, o que se criou aqui no Brasil foi uma teia de transferência automática de renda de pequenos produtores para monopólios. Não por acaso nós temos hoje monopólios que compram empresas no mundo inteiro, né? O monopólio da cerveja, o monopólio da carne, o monopólio do presunto, o monopólio da celulose, né? Nós temos uma ampla gama de setores aí que foram monopolizadas à custa não só da regulamentação do Estado, mas à custa também do financiamento do Estado. E esses números do BNDES, eles nos mostram isso. O problema fiscal é como uma febre, voltando ao nosso exemplo da medicina. Quanto mais tempo você demora para tratar, maior vai ser a dose da terapia e maiores os efeitos colaterais. De forma que em 2013 já se apontava que era necessária uma mudança de rota. Essa mudança de rota não ocorreu por causa da eleição. Preferiu-se manter a política fiscal e monetária populista do que enfrentar os problemas naquele momento, porque sabia-se que mudar a diretriz da política econômica ia gerar um custo político e talvez a presidente não seria reeleita. Então, no final de 2014, a chegada do Joaquim Levy já mostrava que essa mudança de rota era essencial, ela era fundamental. E aí você cria a crise política atual, porque aí a presidente perdeu o apoio da base dela, né, que era aquela base que apostou na política heterodoxa na qual ela vendeu na eleição. E tudo bem, votei no Aécio, não sou nenhum apaixonado, mas tendo que ser realista, o Aécio falou que precisava ser tomada medidas duras na eleição. Por pior ter sido a campanha, foi dito pelas candidaturas de oposição, não só do Aécio, da Marina também, nós vimos isso diversas vezes. Mas também não estou aqui para defender, até porque depois, como
senador no ano seguinte votou contra o fator previdenciário também, o que mostra que também não tem muita coerência. Mas em 2014, quando essas mudanças elas começaram a acontecer, se tivesse sido mudada a política econômica naquele momento, você poderia ter uma conjuntura um pouco melhor hoje. O problema é que não houve diálogo entre Congresso e governo, você precisa de aprovar isso em Congresso, e o problema foi sendo protelado, e com isso você gerou vários efeitos colaterais, um deles, o problema dos governos estaduais, que hoje está em voga, né, e que estão recorrendo ao Supremo para tentar pagar sua dívida com a União em juros simples, ou seja, né, transferir a sua dívida para a União. Basicamente é isso, transferindo para a União, vai transferir para o contribuinte do país inteiro, inclusive de estados que não tem problema com dívida, inclusive de estados que estão, como o Espírito Santo, por exemplo, regularmente ali, basicamente um pouco mais tranquilos. Esse gráfico mostra a evolução da dívida PIB, a linha azul mostra a dívida em 1999, quando o ministro Malan fez o programa de ajuste dos estados, e a linha em vermelho mostra a dívida pública dos estados hoje, em alguns casos aqui está se aproximando do que era, né? Então nós estamos retrocedendo bastante na nossa institucionalidade. Isso aqui mostra a tendência aqui do nosso superávit primário, que nada mais é do que a poupança do governo, aquele dinheiro que o governo economiza para pagar juros da dívida. E reparem que quanto maior o superávit primário, menor o gasto com juros expresso aqui no déficit nominal do setor público, essa linha em verde, né? Essas informações são do próprio Tesouro e já tem a de 2015 aqui, que foi um déficit ainda maior, tanto primário quanto nominal. Então, a partir do momento que o governo deixa de poupar e passa a ter uma poupança negativa, né, com essa faixa em azul aqui, você joga o pagamento de juros lá para cima. E aí você tem um problema muito sério, e aí você tem instituída uma dominância fiscal muito perversa. Por quê? Porque resolver isso, você tem algumas formas de resolver isso, e não necessariamente são formas fáceis ou populares de se fazer. A primeira delas é com crescimento econômico. Crescimento econômico, né, na descida todo santo ajuda. Então, com crescimento econômico, você teria, você pode aumentar o seu endividamento, porque a sua riqueza também ela está aumentando. Então você neutraliza. Não é o caso do ano passado, não é o caso do ano retrasado, não é o caso desse ano, não vai ser o caso para os próximos 2 ou 3 anos. Então, o primeiro passo a gente acho que meio que pode descartar, nós vamos ter que tomar realmente o xarope um pouco mais amargo, né? A segunda forma é aumentando impostos, né? A CPMF tem sido tentada, algumas reposições de alíquota como a CID, alguns impostos sobre importação, né? Mas me parece também que a sociedade brasileira chegou num certo limite de pagamento de impostos, né? A nossa carga tributária bater em 36%, 37% do PIB, me parece que a sociedade brasileira ela não quer continuar arcando com esse custo desses déficits consecutivos. Com isso sobram algumas alternativas. A terceira aqui é cortar gasto. A terceira aqui que nós estamos vendo, gasto primário. É ir lá para aquele gráfico de pizza que eu mostrei ali e ver de onde vai cortar. Vai cortar da saúde, vai cortar da educação, vai cortar da previdência, vai cortar do trabalho, né? Vai cortar do investimento público, vai cortar do salário mínimo, né? Então, vamos cortar gasto. Esse é um debate que tem que ser travado com a sociedade. Quem vai perder mais, quem vai perder menos, porque os outros recebem, né? Às vezes uns pagam e recebem. Então, nós temos que ver sobre quem vai recair o custo do ajuste fiscal. Obrigado. Então nós temos que ver sobre quem vai recair o custo do ajuste fiscal. A terceira é emitir dívida. A quarta é emitir dívida. Emitir dívida nova. O problema de emitir dívida é que quando você emite dívida, você nada mais está fazendo do que cobrar impostos dos nossos netos, né? A dívida é imposto sobre os nossos netos. E eu já vou preparar para o final aqui. A quarta é emitir dinheiro. O governo gasta demais, ele pode imprimir dinheiro para pagar suas contas, o resultado disso é a inflação,
que é o imposto sobre o pobre, né? É talvez a pior forma de se mexer. E a sexta são as privatizações do chamado ajuste patrimonial, que o governo possa aí vender parte do seu patrimônio, não necessariamente as empresas clássicas que nós conhecemos, Banco do Brasil, Petrobras, mas ao longo desse período populista o governo foi acumulando um excesso de participações em empresas privadas através do BNDES-Par, um braço do BNDES que acumula participações. Então você pode fazer o ajuste com base nessa rubrica, né? Mas apenas para respeitar o tempo, e já estamos encerrando, professor, o país saiu bastante mais pobre da nossa crise, vai sair bastante mais pobre. Esperamos que com isso a gente possa, a partir de agora, a partir do governo que se inicia, talvez amanhã, talvez na sexta, enfrentar pelo menos algumas dessas medidas para que o país saia da UTI e vá respirar pelo menos com balão de oxigênio mas pelo menos na enfermaria, né? Porque o quadro hemorrágico da economia brasileira ele é muito sério. Isso aqui mostra a dinâmica do investimento do país, né? A dinâmica do consumo, poderia trazer o PIB da construção civil, dos serviços, inclusive o PIB dos bancos tendo uma queda muito grande, porque existe um folclore que se criou aqui que banco ganha com juro alto, banco ganha com um governo que gasta muito e que gasta mal, né? E a partir de um certo momento no ambiente desse, ele deixa de ganhar. Então, basicamente, estamos talvez na pior crise da história. Esse gráfico eu gosto bastante porque ele sai da discussão mesquinha de governos, né? Que governo fez mais, que governo fez menos. Aqui nós temos aqui desde 1900, 116 anos de dados do nosso PIB, e vocês vejam que 2015 realmente, 2014, 2015, 2016 é uma coisa bem atípica. O dado de 2016 é projetado, mas já está defasado, né? Os números da nossa recessão, eles mostram que vai ser uma recessão longa e comprida, está sendo a recessão longa e comprida, e com isso eu espero ter contribuído pelo menos um pouquinho para que vocês saiam daqui com a consciência sobre os nossos grandes desafios daqui para frente. Muito obrigado.